Que bom que você voltou, você saiu lá da parte 1 do vídeo, agora você está aqui na parte 2. E eu acredito que se você está aqui é porque você se interessou muito por esse tema, você está entendendo que Deus está querendo falar com você, está querendo mostrar para você quem você é nele, ele está querendo desenvolver ferramentas em você. Se esse vídeo chegou até você, é para você. Nós estávamos aqui no finalzinho do vídeo da parte 1, falando sobre ser identificado. Você é um soldado do exército de Cristo. E você precisa ser identificado de forma que você possa, no meio da guerra, as pessoas olharem para você e saber quem você é. Por que um soldado anda identificado? Porque fica mais fácil de, no meio da guerra, no meio da tropa, alguém olhar para ele, mesmo não sabendo o nome, mas vai saber quem ele é. Porque o meu nome não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é a minha vestimenta, é a minha farda, é o meu comportamento, sabe? É a divisa que está sobre os meus ombros. E quando eu falo de divisa, eu estou falando espiritualmente. Da divisa do soldado. Daquilo que identifica o soldado no meio da guerra. Quando aqueles discípulos foram expulsar aquele demônio. E o demônio disse, olha, Jesus eu sei quem é. Paulo eu também sei, mas e vocês quem são? Aqueles discípulos haviam sido achados, mas não haviam sido identificados. Por isso os demônios não os reconheceram, porque eles não estavam identificados. Nem eles sabiam de fato quem eles eram, quem eles eram ali naquele momento. Porque se eles soubessem quem eles eram, os demônios não teriam autoridade sobre eles, porque é um grupo de pessoas tentando ter autoridade em um determinado demônio, e o demônio tendo autoridade sobre elas, para dizer, eu sei quem Jesus é, eu sei quem Paulo é, mas vocês eu não os conheço. Porque quem não tem identificação não tem legitimidade no reino do Espírito. Então preciso ser legitimado, e a minha legitimação vem com a minha identificação. Daniel me ensina que o que está em Cristo sempre tentará mudar a minha identidade. Ou seja, corrigindo, quem não está em Cristo sempre tentará mudar a identidade. Daniel não vence a cova no momento em que é jogado nela. Daniel vence a cova quando resolve não se igualar àquele povo. Daniel vence a cova não é quando ele ora dentro dentro da cova. Daniel vence aqueles leões quando ele chega na Babilônia, e desde o momento em que ele chega, ele decide não se contaminar, ele decide permanecer comendo aquilo que Deus aprovava apenas, e não aquilo que Deus desaprovava, mesmo estando se assentando na mesa do rei, porque o texto é claro, que o que Daniel comia fazia parte daquilo que estava na mesa do rei. Ou seja, Daniel se posiciona desde o momento que chega a não comer qualquer coisa, a não cultuar a outros deuses. A Bíblia diz que Daniel servia a Deus, ao Deus dos pais dele, ou seja, Daniel seguia ao Deus que falava aos seus pais. Tradição, né? Identidade vem com aquilo que vem antes de mim. Por isso eu quero deixar uma palavra para você aqui que você está assistindo, se você é pai e mãe, e se você ainda se tornará um pai e uma mãe, trate muito bem de inculcar no coração dos seus filhos o Deus que você serve. Porque só assim, quando ele crescer, como diz o texto, quando ele crescer não vai se desviar, nós vimos isso na vida de Daniel, porque a Bíblia deixa claro que Daniel servia ao Deus de seus pais. Tanto que quando ele pede perdão ao Senhor dos pecados cometidos da sua nação, ele pede perdão pelo pecado dos pais dele, dos avós, dos antepassados e de toda a nação. Isso é mais do que tradição, isso é continuar fazendo o que dá certo. É ser justo, coerente. Às vezes, manter a identidade correta é só ter bom senso em passar aquilo que eu aprendi para os meus filhos. É fundamental passar aquilo que Deus está fazendo. Os pais de Daniel colocaram o nome de Daniel sobre Deus é o seu juiz. Daniel significa Deus é o seu justo juiz. Quando Daniel chega na Babilônia, Daniel recebe o nome de Belsazar, que significa o Deus Baal te governa.
Daniel sai de casa com uma palavra, com um apontamento profético. Olha, Deus vai te julgar, é Ele quem vai te governar. Ele é o seu justo juiz. É Ele quem vai fazer por você. É Ele quem vai governar você. Quando chega na Babilônia, alguém se levanta e diz: você agora vai se chamar Belsazar. O Deus Baal te governa. Você está vendo como uma sentença começa a ser trocada? Uma sentença começa a ser movida sobre a vida de Daniel? Uma sentença começa a tentar trocar aquilo que estava sendo cumprido na vida de Daniel? Mas ele se levanta e se posiciona dizendo: podem dizer, podem colocar qualquer Deus para tentar me governar. Quem me governa é o justo juiz. Por isso é importante a tradição, é importante você ensinar, é importante você falar. Não deixe seus filhos aprenderem com o YouTube. Não deixe seus filhos aprenderem com outros pastores. Você é o pastor do seu filho. Você é o primeiro pastor dele. Você é a primeira pastora dele. Separe a sua função. Se separe da sua função e não da sua identidade. A sua função não é a sua identidade. O que você está fazendo hoje não é a sua identidade. A minha função não pode ser a minha identidade. A minha identidade tem que ser a minha função. Para que no dia em que Deus mudar a sua função, você não se perca. Quantas pessoas estão com funções na igreja ou em qualquer outro lugar e quando são trocadas de função, perde a identidade? Existem pessoas com uma vida ilibada, sabe? Vivem ali com aquele salário. Mas quando mudam ela de função, ela perde a identidade, porque aí ela se corrompe. Existem pessoas perdendo a identidade porque estão sendo trocadas de função. Deus quer nos trocar de função, desde que a gente não perca a identidade. Será que Deus, se Ele nos colocar em lugares altos, a gente vai perder a nossa identidade? Você tem noção de que Daniel sai da sua terra como um nobre, que já era muito bom, mas chega numa outra terra e se torna governador. Passa a ter poder, muito mais influência do que ele tinha onde ele estava. E ele não mudou a identidade. Daniel é prova viva de que ele foi trocado de função, mas ele não perdeu a identidade. Deus retirou um rei e colocou no pasto. Deus fez isso com Nabucodonosor. Porque ele foi tirado do seu lugar de função, foi trocado de função, era filho do rei, se tornou rei, e aí ele perde a sua identidade. Porque Deus já havia falado sobre Nabucodonosor dentro das profecias. Ele perdeu a sua identidade, ele quis se tornar semelhante a Deus. Então Deus tira alguém de função porque perde sua identidade e coloca para pastar. E Deus vai lá e olha para um Davi que está na função do pasto e coloca Davi, troca Davi de função e coloca Davi no trono. Porque Davi, mesmo estando no pasto, continuou com a sua identidade firmada no trono. Por isso, no final da sua vida, com a sua identidade firmada em Cristo, Deus faz uma promessa para Davi, que o trono de Davi seria perpétuo em Jerusalém. E é até hoje, né? O descendente de Davi foi Jesus Cristo. E perpetua esse trono até hoje. Cuide da sua identidade, que aí quando você estiver em qualquer função, você não vai se perder. Por isso, pessoas que têm a identidade firmada se autolideram. Se tem uma coisa que nós precisamos nos últimos dias, com todas as nossas forças, é nos autoliderar. Porque se a gente se autolidera, a gente não vai ter problema quando alguém for colocado por Deus sobre nós para nos liderar. Então bata no seu peito e diga: eu preciso me autoliderar. Liderar eu mesmo. Você precisa liderar você mesmo. Só se autolidera quem sabe quem é. Você só se autolidera e só se permite ser liderado quando você tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Minha identidade precisa estar em Deus. Eu fui criado para me parecer igual a Ele. Eu preciso imitar Jesus. Sim, imitar Jesus. Porque Ele foi o maior exemplo daquele que se autogovernou, daquele que se autocolocou o seu governo abaixo do próprio Deus, abaixo de si mesmo. Não deixou as suas emoções
governarem ele, não deixou as suas emoções limitarem ele, muito pelo contrário. As emoções de Jesus foram subjugadas pelo poder que há no nome de Deus, pela vontade do Pai. Mas eu preciso entender que todo filho aprende a falar por imitação, por isso eu preciso imitar Jesus. Uma criança aprende a falar imitando. É ouvindo que ela começa a tentar balbuciar a palavra. Por isso Jesus fala, olha, vocês precisam ser como crianças. Porque eu os adotei. E o Espírito que está em vocês precisa clamar, Abba, Pai. Por que Abba, Pai? Porque Abba é pai. Quando uma criança a gente vê isso muito na série The Chosen. Quando uma criança ela está aprendendo a falar, ela, antes de conseguir falar pai, até conseguir pronunciar a palavra pai, ela consegue falar Abba, Abba, Abba. Por isso Deus compara essa forma da criança como falar com a forma que nós devemos chamar a Ele, porque nós precisamos ser como crianças, imitando a Jesus, tentando falar o nome Pai, tentando estar perto do Pai. Então eu aprendo a falar imitando, como a forma de olhar, o gesto. Por isso eu preciso me tornar parecido. Quando a gente começa a contemplar a Deus, imitar a Deus, a gente começa a se tornar parecido com Ele. Se existe algo que eu preciso escolher, é ser filho de Deus. Ser filho é se parecer, se tornar semelhante, se tornar igual. A responsabilidade do Pai é te tornar um sacrifício vivo. Nascemos para entregar a nossa vida no altar. Minha identidade está em perder a minha vida para Cristo. Aquele que procurar a sua vida vai perder ela. E quem entregar ela a mim vai achar. A mensagem da falsa identidade está em tentar ser feliz longe dele. As pessoas tentam encontrar a identidade na felicidade. A identidade não será encontrada na felicidade. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Você não vai encontrar a sua felicidade na identidade. Você vai encontrar a sua identidade se entregando por completo a Deus. Entregando as suas vontades, seus prazeres, aquilo que você quer fazer, sua faculdade, seu trabalho, aquilo que você tem vontade de fazer. Você entregando isso para Jesus, Jesus vai entregar a vida abundante dele para nós. Bom, essa é a palavra. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero entregar os teus filhos que viram esse vídeo, que ouviram a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. E eu te peço só uma coisa: que os nossos pés estejam firmados na sua casa para todo sempre, nos fazendo tomar as melhores decisões, entregando tudo que nós temos, para que o Senhor possa entregar tudo que o Senhor tem sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Olha, que o Senhor te abençoe. E abençoe muito. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você possa compartilhar. Graça e paz.